Fala pessoal, tudo bem? Este é o primeiro de uma série de vídeos em que nós vamos falar sobre prática baseada em evidência, a famosa PBE. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o seu joinha neste vídeo e nos comentários deixem as suas sugestões e as suas dúvidas. Tá bom? Vamos lá então. Bom pessoal, o que é a prática baseada em evidência? Nada mais é do que a prática, a conduta terapêutica associada à evidência científica. Então, de repente, muitos dos fisioterapeutas ou qualquer outro profissional de saúde, eles, mesmo tendo um aparato terapêutico, né, várias opções terapêuticas de condutas de tratamento, como ferramenta, ele de repente ele se debate com uma decisão clínica. O que fazer? Uma dúvida. Devo ou não fazer isso? E como eu vou tomar essa decisão clínica? Eu não vou tomar essa decisão clínica procurando na internet com sites, blogs, experiências alheias. Eu preciso de uma evidência científica. Então, há métodos de como nós realizarmos essas pesquisas científicas. Existem bases que nós podemos fazer as buscas por determinados artigos que são publicados em determinados periódicos e a partir daquele momento iniciarmos a nossa tomada de decisão clínica. A prática baseada em evidência se dá dessa forma. Eu posso sim discutir algum assunto com algum colega fisioterapeuta, algum colega multidisciplinar, mas isso não se baseia em evidência. São trocas de experiências, mas elas não são concretas em evidência. Então nós não podemos nos apegarmos a fulano teve sucesso com determinada experiência. Isso não é legal. A partir desse momento que você tem em mãos esses periódicos, esses artigos, você precisa interpretá-los. Então, como eu já disse em alguns momentos que eu já conversei com vocês, um dos desafios que o profissional ainda na graduação, ainda na academia enfrenta é a formação do seu perfil profissional. Nós já falamos sobre isso. Então eu penso que já ainda na faculdade você deve construir o seu perfil, procurando se estudar, se aprimorar. Após a faculdade, fazer uma pós-graduação, desculpem, e assim seguir sempre com os estudos. Eu acho que na faculdade deveria-se ter uma disciplina, prática baseada em evidência, para que os alunos possam sair da faculdade já aprendendo a pesquisar esses artigos, a saber como interpretá-los, né, e a formar a sua opinião sobre a decisão clínica. Isso é prática baseada em evidência. É importante também que nós saibamos que o modelo tanto de pesquisa quanto de conduta ele vem mudando ao longo dos anos. Na verdade, ele já mudou, embora nós ainda utilizemos o Código Internacional de Doença. O que eu quero dizer com isso? Que o modelo anterior era um modelo focado na doença, na patologia. Então, o CID-10, que é o Código Internacional de Doença, ele tem cada patologia, cada doença tem um CPF, digamos assim, tem uma identidade própria para que nós possamos padronizar as evoluções, os registros, etc. Não somente para esse tipo de conduta, mas as condutas também no sentido de estudá-las, estudar o comportamento epidemiológico de determinada situação. E esse modelo vem se alterando ao longo do tempo. Hoje em dia nós temos a CIF, né, que é o Código Internacional de Funcionalidade, e ele é mais amplo, ele mostra o paciente, o aspecto familiar, o aspecto laboral, o ambiente no qual o paciente vive. Então nós temos a funcionalidade como palavra-chave nesse modelo. E funcionalidade é sinônimo de fisioterapia. Então a maioria dos estudos, a grande parte dos estudos, principalmente em reabilitação, procura o foco da funcionalidade. Qual determinada intervenção pode trazer de benefício para o meu paciente, em comparação com outras, né, buscando a evidência. E uma das grandes barreiras que nós temos para buscar a evidência, ou tínhamos, o tempo e o idioma. Anos atrás, muitas pessoas ainda não conseguiam acesso à internet de modo instantâneo. Ali, ao vivo, eu consigo acessar qualquer tipo de informação por meio do meu celular. Então, anos atrás era mais difícil, eu deveria agendar com uma bibliotecária em determinada instituição para fazer alguma busca, alguma pesquisa. Hoje eu posso estar desenvolvendo isso a qualquer momento.
Então a internet facilitou demais a nossa busca por essas evidências. Né? Assim como o idioma. O idioma é uma barreira? Ainda é. Porque a grande parte dos artigos é publicada em inglês, na língua inglesa. E muitas pessoas ainda têm uma certa dificuldade com o aprendizado dessa língua. Mas isso está mudando também, porque as novas gerações elas já estão crescendo, se familiarizando com o idioma inglês. Então, eu acredito, eu penso que daqui a alguns anos isso vai ser muito mais prático. Né? O inglês vai ser uma língua universal, aí já é a língua universal acadêmica, então está deixando de ser uma barreira. Mas aí, a partir do momento que nós temos o questionamento, como eu vou começar a fazer essa busca? Como eu vou chegar à evidência científica? Então, há métodos para que nós possamos chegar à evidência. Ao longo da série de vídeos que eu estou preparando, nós vamos poder estar verificando exatamente como fazer as buscas, quais bases buscar, como eu vou fazer o truncamento das palavras para chegar a uma evidência, como interpretar, porque não é somente buscar um artigo, existem milhões de níveis de qualidade também de artigo. Da mesma forma que eu quero uma evidência terapêutica, eu também tenho que saber interpretar o artigo para determinar se esse artigo realmente tem qualidade também, para que me forneça tal evidência. Então existem métodos para isso também e eu vou estar passando para vocês. Essa aula de hoje é uma aula introdutória ao tema. Então nós vamos o quê? Nós vamos repartir essa aula em algumas partes mais específicas para que nós possamos conduzir e passar o mínimo para vocês sobre a busca da prática baseada em evidência. Existem profissionais altamente especializados na PBE. Né? Então, nos comentários eu posso até deixar algumas pessoas para que vocês possam estar seguindo, que são referências nacionais em relação à prática baseada em evidência. Nós temos aqui também algumas palavras como grade, como Pedro, escala Pedro, né, australiana, que trazem ferramentas para que nós possamos avaliar a qualidade do artigo. Nós temos algumas outras também como Sinahal, Embase, PubMed, as mais famosas, né, Cochrane, que nós possamos também buscar determinados artigos em determinados periódicos. Então, pessoal, para que nós começamos a entender também os níveis de evidência, nós temos que saber que existe uma pirâmide, onde a base, que é mais alargada, ela reflete a mais fraca qualidade, a mais fraca evidência. E o ápice do triângulo, da pirâmide, é a mais robusta, é o alto nível de evidência. E como ela é classificada? Ela é dividida em algumas partes, e essas partes são características dos tipos de estudo. Então, na base, nós temos os relatos de caso, artigos de opinião e cartas ao editor. São aqueles relatos que vocês encontram nos periódicos relatando uma terapêutica somente com o paciente, como o paciente evoluiu. Eu posso enviar uma carta ao editor falando de alguma opinião terapêutica. Então, essa base, né, essa parte da pirâmide, ela é a mais fraca. Embora ela inicie, ela introduz o tema para buscarmos a curiosidade da evidência. Em seguida, nós temos os estudos em animais e os estudos in vitro. Né? São os estudos dentro do laboratório, onde eu tenho cobaias para verificar determinado medicamento, determinada droga, determinado comportamento in vitro. Né? In vitro quer dizer o quê? Que eu estou fazendo dentro do laboratório, fechado. Eu não sei como esse estudo pode reagir num ambiente mais complexo como é o corpo, né, como é a fisiologia do ser humano. Mas eles têm grandes valores, são aí que surgem as vacinas, nós começamos os testes dentro do laboratório, depois são enviados para os seres humanos, testados nos seres humanos e assim por diante. Então nenhum deles deixam de ter a sua importância, mas cada um tem um grau de nível de evidência. Em seguida, nós temos os estudos transversais, os estudos de caso-controle e os estudos de coorte. São estudos epidemiológicos, observacionais. Eu procuro verificar o comportamento de determinado indivíduo sobre uma doença ou vice-versa. Nós vamos falar especificamente desses 3 tipos também no futuro. Em seguida, já estamos conseguindo o quê? Afunilar
chegar ao ápice da pirâmide e nós estamos já atingindo um grau de evidência melhor. Então nós temos os estudos randomizados e controlados. Esses estudos são aqueles estudos os quais nós dividimos em grupos, um grupo de intervenção, um grupo controle, de repente mais de 2 grupos, depende do que você está pesquisando ou estudando. E esses grupos são testados com seres humanos e eles devem ser controlados para que determinada população seja realmente homogênea, para que o nível de evidência seja realmente concreto. Em seguida, nós temos o que? As revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas elas são divididas em integrativas, as revisões sistemáticas propriamente ditas, e as revisões por meta-análise. A integrativa ela não obedece um conteúdo metodológico específico. Então cabem aos autores definirem exatamente como eles vão fazer a busca por esses artigos e divulgar as suas opiniões. Já a sistemática, eu preciso de ter uma metodologia específica. Então é um grupo homogêneo, determinado tipo de tratamento, exatamente a mesma coisa que eu usei para aquele tratamento, para que eu possa tirar uma opinião sobre isso. Agora, no topo da pirâmide mesmo, inclusive nessa parte, nós temos as meta-análises, que são o quê? São estudos que eu pego todos os estudos clínicos, ensaios clínicos randomizados, com a metodologia o mais similar possível, mais próxima da igualdade entre esses estudos possível, para que eu possa gerar uma estatística e um grau de evidência específico. Então as meta-análises estão lá no topo da pirâmide, são as mais importantes. Então, se de repente vocês precisam tomar uma decisão clínica, procurem alguma meta-análise para verificar se já há algo sobre o tema que vocês estão em dúvida. Certo? Então, da base da pirâmide até a mais alta, é a mais fraca a qualidade e a mais robusta. Ah, mas eu procuro informações de blog, opiniões. Isso não é caracterizado como nível de evidência científica. Então, esses vídeos de YouTube, as experiências pessoais, intuições, instintos paternais, alguém que você conhece, blogs, livros, etc. e tal, isso não é evidência científica. Ah, professor, mas eu já ouvi falar sobre a literatura cinzenta. O que é a literatura cinzenta? É aquele tipo de documento, sim, científico, porém ainda não foi publicado. Então existem muitos estudos, inclusive estudos bons, que são apresentados em pôsteres, em alguns congressos, mas nunca são publicados. Então, de repente, eu acho alguma referência interessante num livro de anal de congresso, os anais de congresso. Só que ele não tem uma publicação científica oficial. De repente, a literatura cinzenta também, o que nós podemos ter? Nas plataformas de registro, existem as plataformas de registro, tanto para ensaios clínicos, randomizados, quanto para meta-análises. Vamos dar um exemplo de meta-análises, né? Prospero. Então, onde eu vou lá, registro a minha intuição do estudo, avisando a comunidade científica que eu vou iniciar um estudo com aquele tema. Qual que é o objetivo desses registros? É que não que o outro me copie a ideia ou tal, mas é para todo mundo saber, para economizar o tempo na pesquisa científica também. Então, se eu já estou realizando uma revisão sistemática por determinado assunto, não me proíbe de realizar também. Mas para que de repente eu posso perder meu tempo com aquele tema? Eu posso aprimorar mais ainda esse tema. Porque hoje existe o grupo da Cochrane, que são, como eu já disse, são os experts em revisões sistemáticas e meta-análise. Então já existem inúmeros temas, inúmeras condutas terapêuticas já com evidência científica por essa equipe. Isso não me impede de realizar um outro estudo, até porque existem as overviews, que são revisões das revisões sistemáticas. Mas enfim, não é o foco da aula introdutória de hoje. Eu só quero mostrar para vocês que a literatura cinzenta também é importante, porém ela não nos traz evidência científica. Então, atentem-se à base alargada e ao ápice afunilado da pirâmide para nós entendermos quais tipos de estudos nós devemos buscar para determinada decisão clínica. Bom, ainda sobre o questionamento, se eu tenho se eu tenho esse questionamento, essa dúvida, como que eu posso lidar com isso? Quais são os caminhos que eu devo tomar? Então eu devo atentar à relevância dessa pergunta, a complexidade
desse tratamento, dessa conduta clínica que eu estou procurando conhecer tal nível de evidência, o tipo de direcionamento, é limitado ou não, existem estudos sobre isso ou não, a população na qual eu quero trabalhar, ter essa evidência, existem estudos sobre elas, e assim por diante, né? Então eu tenho que chegar até o desfecho, que é onde é o meu objetivo. O objetivo desses estudos, e os estudos podem trazer para mim a importância da evidência científica. Bom, como que eu posso fazer para encontrar essa evidência? Então nós vamos agora entrar numa parte mais técnica, mas novamente introdutória. Nós vamos ter aulas propriamente para cada tema. Então eu preciso também ter conhecimento de como buscar. Então eu entro em determinada base, eu simplesmente vou escrever lá capacidade funcional em DPOC. Está muito abrangente, né? Então eu preciso saber que tipo de termos buscar. Existe uma técnica que chama PICO, ou PICOT, que facilita muito a minha busca. Eu vou ensinar isso para vocês em breve. Mas é importante que a gente saiba quando utilizar a combinação e como utilizar a combinação dessas palavras. Então nós temos os operadores booleanos, né? O AND, OR ou NOT. Então o AND, o que significa? Eu tenho uma relação entre os termos, eu tenho uma intersecção. Então, aqui é aquele termo associado a outro. O OR, o OU, ele combina os termos, então sinônimos. Então, a minha busca ela fica um pouco mais abrangente. E o NOT exclui. Existem outros tipos, né, de operadores que são denominados truncamentos. Esses também nós vamos estar falando em breve. E onde eu posso fazer essas buscas? Utilizando esses termos, esses descritores, porque é importante também nós sabermos que há diferença entre palavra-chave e descritores. Os descritores, eles deixam a busca mais sensível. É uma padronização também acadêmica e científica. Nós vamos estar falando disso também em breve. Mas quais são as plataformas, as bases que eu posso estar buscando determinado tipo de informação? Então nós temos a Cielo, que geralmente abrange a América Latina, assim como a Lilacs. Nós temos a PubMed, que engloba grande parte das buscas da Medline. A Sinahal já é voltada mais para a área da psicologia, da enfermagem, mas há vários estudos, principalmente epidemiológicos, interessantes para a área da fisioterapia. Assim como a Embase, também existem vários artigos relacionados à fisioterapia, embora esteja muito relacionada à área farmacológica. E a Embase e a Sinahal, elas compreendem mais uma busca mais afinada na parte europeia, na parte asiática. Assim como a PubMed já é mais a parte do ocidente. Nós temos também a PEDRO, que é a Physiotherapy Evidence Database, que é australiana e é exclusiva para pesquisa científica para fisioterapeutas. E a PEDRO ela é tão criteriosa que ela tem a sua própria escala de qualidade. Então, assim que você acessa essa plataforma, você já vê o nível de qualidade daquele ensaio clínico. E nós temos também a Cochrane Library, né, que é o que como eu já repeti, que são os experts na área de revisões sistemáticas e meta-análise. Tanto que o símbolo deles, né, mostram para a gente o forest plot específico de uma meta-análise. Então nós vamos também ter aulas sobre essas bases, como nós devemos buscar determinado artigo, quais expressões usarmos e assim por diante. Bom, mas além de buscar esses artigos nas bases, nós temos também, a partir do momento que eu já tenho esses artigos em mãos, eu devo avaliar a qualidade daquele artigo. Então eu vou citar duas escalas para vocês. A escala Pedro, né, que ela compreende de 11 itens, e cada item desse deve... cada artigo, para ter um nível máximo de evidência, de qualidade, desculpem, ele precisa ter 10 desses 11, porque um é pontuado para todos. Eu vou estar ensinando para vocês também muito em breve. Então, a escala Pedro, vocês devem ter ciência de que existem alguns critérios para que o artigo tenha qualidade. Por exemplo, elegibilidade, alocação aleatória. O que significa alocação aleatória? É que eu dividi randomicamente, ao acaso, as pessoas, né, em determinados grupos, para que não tenha um viés, para que eu não seja induzido à terapia.
alocação cegada, participantes cegados, terapeutas e avaliadores cegados, quer dizer o quê? Que cada um desses indivíduos, eles não têm conhecimento do que está acontecendo, de como está sendo conduzida a terapia. E assim por diante, né? Perdas de menor de 15% da amostra, análise por intenção de tratar, a diferença entre os grupos reportadas, similaridade entre os grupos na baseline, variabilidade reportada e estimativa de ponto. Nós vamos ver cada um desses itens muito em breve. Outro modo de buscar a qualidade de um artigo científico, né, isso aqui já em meta-análises, é essa tabela, este quadro da Cochrane, né, que eu vejo a qualidade, né, do artigo. Então, se eu tenho riscos de vieses nesses artigos, então também nós vamos ver cada uma separadamente. E a partir do momento que eu tenho já os estudos em mãos para determinar o nível de evidência, existe essa ferramenta da guideline da Grade Approach, que nos traz como classificar os estudos em baixo, muito baixo, baixo, moderado e alto grau de qualidade, grau de evidência, na verdade. Então, há critérios para que você também, depois da meta-análise já realizada, você consiga definir qual é o nível de evidência desse artigo, desse estudo, dessa conduta. Então, o grade ele tem alguns itens, como delineamento do estudo, as limitações metodológicas, os riscos de viés, se esse estudo, ele, durante sua condução, ele passou por alguns problemas que garantissem risco de viés, a inconsistência, a evidência indireta, que se eu tenho uma heterogeneidade entre os estudos maior que 50%, se eu tenho uma imprecisão, geralmente estudos com um número de amostra baixo de 300, geralmente eles são rebaixados no nível por conta da imprecisão, e viés de publicação. O que é viés de publicação? De repente eu tenho algumas evidências sobre o tema, mas não foram publicadas. Então o grade é caracterizado como a grande ferramenta para demonstrar, né, os níveis de evidência. O alto nível, moderado, baixo e muito baixo. Então aqui nós temos as definições e as implicações. Quando eu tenho um alto nível de evidência, quer dizer que há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado. O moderado, há confiança moderada no efeito estimado. O baixo nível, a confiança no efeito é limitada. E muito baixo, a confiança na estimativa do efeito é muito limitada. Há importante grau de incerteza nos achados. Geralmente isso se deve ao reduzido número de estudos que pesquisem determinado tema, ao alto grau de viés, né, baseado em todos esses itens da grade aqui que nós conseguimos determinar o nível de evidência. Bom, então pessoal, o que eu quis trazer para vocês nessa aula introdutória é que para que nós possamos trazer o conforto, uma qualidade de terapia para o nosso paciente, garantindo a confiabilidade do nosso tratamento e podemos quantificar a nossa qualidade, é que você tenha conhecimento sobre o que é a prática baseada em evidência. Então, resumindo, né, quando nós temos uma questão, nós temos uma dúvida relacionada a determinada conduta, nós não devemos trabalhar com achismo, nós devemos trabalhar com as evidências científicas. Então, nós temos métodos e ferramentas para que nós consigamos analisar um artigo científico, uma meta-análise, para que nós possamos levar isso para a nossa clínica, para o nosso hospital, para o nosso trabalho, para que nós possamos oferecer ao paciente a melhor terapia possível, com um alto grau de evidência para a evolução positiva desse paciente. Aqui eu coloco alguns dos artigos, caso vocês queiram ler mais sobre o assunto, certo? Existem artigos mais atualizados. E muito obrigado. Não deixem de se inscreverem no meu canal, não deixem de curtirem esse vídeo, compartilhar e comentar com sugestões, dúvidas sobre o tema. Então, em breve eu volto com outros assuntos. Um abraço a todos.